Olha, o Papa Leão tá ganhando o meu respeito e o respeito de todos os patriotas brasileiros, porque praticamente o Papa Leão mostrou que estava mais feliz ao lado de um cavalo do que ao lado do Lula. O Papa Leão literalmente humilhou e esculachou o Lula e elogiou e honrou um cavalo, mostrando que um cavalo tem mais valor que o Lula. É isso mesmo. Mas antes de eu falar sobre essa vergonha internacional, eu quero pedir encarecidamente que vocês deixem o like nesse vídeo, porque vídeos que abrem o leque sobre a política, na maioria das vezes, são barrados pelo algoritmo. Então, para que esse vídeo fure a bola e chegue a mais pessoas, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá? E eu quero dar um recado rápido somente para pessoas que estão precisando fazer uma renda extra entre R$ 1.500 a R$ 2.500 por mês. Se esses valores resolvem os teus problemas ou parte dos teus problemas, aponte a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui no canto da tela ou clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo, porque eu tenho uma oportunidade que pode mudar a tua realidade financeira e fazer você atravessar 2026 com dinheiro no bolso de cabeça erguida. Olha, existe um ditado antigo que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E quando você coloca duas imagens lado a lado, quando você compara expressões, gestos, atitudes, às vezes a verdade aparece de uma forma que nenhum comunicador oficial consegue esconder. E foi exatamente isso que aconteceu recentemente e gerou uma repercussão mundial enorme nas redes sociais. Tá? Eu não estou falando aqui de teoria de conspiração, eu não estou falando de interpretação forçada. Eu estou falando de algo que milhões de pessoas viram e tiraram as suas próprias conclusões. O Lula Molusco foi ao Vaticano, teve uma reunião com o Papa Leão e voltou dizendo que foi maravilhoso, que houve uma ótima receptividade, que a conversa foi produtiva. Mas aí as imagens começaram a circular. E junto com elas, outra visita papal que aconteceu praticamente no mesmo período. O Papa recebeu um cavalo de presente. Sim, literalmente um animal. E quando você vê as fotos dos dois momentos, quando você observa as expressões faciais, a linguagem corporal, os detalhes fazem você começar a entender de que realmente o Papa Leão ele estava querendo transmitir algo. E vamos começar pelo básico. Quando um chefe de Estado visita o Papa, existe todo um protocolo, existe uma série de símbolos, de vestimentas, de gestos que fazem parte da tradição católica, né, e da diplomacia vaticana. O Papa ele costuma usar determinados adereços quando recebe líderes importantes. Né, é uma forma de demonstrar respeito, de marcar a solenidade do momento, né, e de reconhecer a importância daquela visita. Na reunião com o Lully, esses adereços não foram usados. A estola ficou guardada, a mozeta também, e o Vaticano depois soltou uma nota explicando que o Papa não estava prevendo aquele encontro com o Lully, que foi algo de última hora, que por isso os trajes usados por ele não eram os habituais. Tudo bem, pode ser verdade, pode ter sido realmente um imprevisto de agenda, mas quando você junta isso com as expressões faciais, com a linguagem corporal, com os detalhes que as câmeras captaram, a história começa a ganhar outras camadas, tá? Olha as fotos, o Papa está visivelmente desconfortável, tá? Não é opinião, não é interpretação forçada. É algo que qualquer pessoa minimamente atenta consegue perceber. Existe até um momento em que o Papa desvia a mão e evita o contato físico mais próximo com o Lula. São detalhes pequenos, mas que falam muito. Especialmente quando você compara com outras visitas que o mesmo Papa recebeu, onde ele estava claramente mais à vontade, mais receptivo, mais engajado no assunto, na conversa. Agora vamos para a outra parte dessa história. Poucos dias depois, o Papa Leão recebeu um presente diferente. Alguém levou um cavalo para ele, lá no Vaticano. E olha, eu não estou fazendo piada com isso. Eu estou relatando um fato. As imagens mostram o Papa interagindo com o cavalo, sorrindo, demonstrando genuína alegria com aquele momento. Tá? É uma cena bonita, sincera e espontânea. O tipo de momento que não dá para fingir, que não dá para forçar por causa do protocolo ou diplomacia. E foi aí que as redes sociais explodiram. Porque quando você coloca as duas situações lado a lado, quando você vê a diferença gritante nas expressões faciais do Papa, nos dois momentos, uma foto você vê o Papa sério com a cara de que não está confortável ao lado do Lula. Em outra foto vê ele todo feliz, sorrindo, dando gargalhada ao lado de um cavalo.
fica difícil não perceber o contraste. Com o cavalo, a alegria é genuína. Com o Lula, o constrangimento é visível. E as pessoas começaram a fazer comparações, começaram a questionar, começaram a apontar o óbvio que estava ali escancarado nas imagens. O Lula, claro, tentou controlar o estrago, né? Saiu falando que houve muita química, que a conversa com o Papa foi excelente, que ele havia estudado os documentos papais antes da reunião e por isso parecia que ele estava conversando com um velho amigo. Bonito discurso, só que as imagens contam outra história. Em tempos de redes sociais, onde todo mundo tem acesso às fotos, aos vídeos, aos detalhes que antes ficavam escondidos, não tem como controlar completamente a narrativa. Mas essa história toda aí vai muito além de uma visita desconfortável ao Vaticano. Ela expõe algo muito mais profundo sobre a relação entre o governo brasileiro atual e a Igreja Católica. Porque existe uma tentativa clara e sistemática de cooptar instituições religiosas para fins políticos. E isso não é novidade, não é invenção, tá? Não é teoria. O próprio Lula já falou sobre isso abertamente em outras ocasiões. Existe um vídeo antigo circulando há anos nas redes sociais onde Lula explica exatamente a estratégia. Ele fala sobre a necessidade de dominar os sindicatos, de dominar as universidades, de dominar a Igreja Católica e as igrejas evangélicas. Ele usa exatamente essa palavra, dominar, né, como se fossem territórios a serem conquistados, como se fossem ferramentas a serem controladas para a manutenção do poder. E quando você vê a situação atual da Convenção Nacional dos Bispos do Brasil, um órgão católico, a CNBB, quando você observa como algumas lideranças católicas se comportam, quando você percebe o alinhamento automático com determinadas narrativas governamentais, fica claro que essa estratégia foi bem sucedida em muitos aspectos. Mas nem todo mundo comprou essa história do Lula. Existem bispos católicos se levantando, existem padres questionando, existem fiéis da Igreja Católica que estão percebendo a contradição entre o discurso do Lula e a prática. Dom Adair, por exemplo, tem sido uma voz extremamente incômoda para quem gosta de misturar religião com um projeto de poder. Ele fala abertamente sobre os problemas econômicos do Brasil, sobre a crise que está chegando, sobre as consequências de governos que colocam ideologia acima do bem-estar da população. E faz isso usando a própria doutrina católica, citando as escrituras, lembrando que quando o ímpio governa, o povo geme. O Frei Gilson é outro exemplo. Esses dias ele virou alvo de ataques por parte da esquerda, justamente por não embarcar nessa narrativa de que está tudo bem, de que nós devemos apoiar cegamente determinados projetos políticos em nome da fé. O Frei Gilson, ele questionou e apontou contradições, lembrando que a Igreja Católica existe para servir ao povo e não para ser instrumento de partidos ou de governantes. E obviamente isso incomodou profundamente aqueles que precisam desse apoio religioso para legitimar, né, as suas ações, porque, veja bem, existe uma razão clara para essa tentativa de controlar as instituições religiosas. Todo regime que busca poder absoluto, ele precisa enfraquecer as estruturas que poderiam questionar esse poder. A religião é uma dessas estruturas. Ela oferece valores, princípios, códigos morais que existem independentemente do governo e que não podem ser simplesmente reescritas por decretos. Então a estratégia é corromper por dentro, cooptar lideranças, criar dependência e transformar templos religiosos em palanques. E quando você tem figuras como Dom Adair e o Frei Gilson recusando esse papel, quando você tem cristãos acordando para essa manipulação, quando você vê o próprio Papa demonstrando desconforto com essa tentativa de usar o Vaticano para validar determinados projetos políticos, aí o castelo de cartas começa a ruir. Por isso a reação foi tão forte. Por isso tentaram desesperadamente vender a narrativa de que foi tudo maravilhoso, de que houve química do Papa com o Lula e que o Papa estava feliz com a visita, mas não colou. E sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão cansadas de mentiras. Estão cansadas de ver a realidade ser distorcida, de ter que aceitar versões oficiais que contradizem o que os seus próprios olhos estão vendo. E quando você mostra uma foto onde o Papa está visivelmente desconfortável e alguém tenta te convencer de que foi o encontro mais caloroso do ano, você não é obrigado a acreditar. Você tem o direito de confiar no que você mesmo
está vendo com os teus olhos. E isso se estende para muito mais além de uma visita ao Vaticano. Se estende para a economia que está desmoronando, enquanto dizem que está tudo ótimo. Se estende para a liberdade de expressão que está sendo atacada enquanto falam em defesa da democracia. Se estende para a perseguição política que está acontecendo enquanto acusam os outros de autoritarismo. É tudo parte da mesma estratégia de controlar a narrativa, de fazer você duvidar dos próprios olhos, de criar uma realidade paralela onde tudo que eles fazem está certo e quem discorda é inimigo. Teve até um momento revelador antes da viagem. O Lula foi a uma igreja rezar e pedir bênçãos para a viagem. Mas, inacreditável, né? Ele mandou fechar o local e não permitiu que houvessem fiéis ali presentes. Por quê? Porque ele tem medo de ser vaiado. Tem medo de enfrentar protestos, de ter que lidar com gente questionando ali dentro de uma igreja. Pensa no simbolismo disso. Vai à igreja, mas não quer olhar nos olhos dos fiéis. Quer as câmeras captando a cena bonita da oração, mas sem risco de encarar a realidade da rejeição popular. Então voltamos para onde começamos. Duas imagens lado a lado. O Papa com o presidente brasileiro visivelmente desconfortável e o Papa com um cavalo genuinamente alegre. E milhões de pessoas fazendo a comparação óbvia, tirando as conclusões naturais, percebendo que nenhum comunicador oficial conseguiu esconder. Não é sobre ofender ninguém, não é sobre fazer piada gratuita, é sobre perceber que existem verdades que transpiram através dos gestos, das expressões, dos pequenos detalhes que nenhum assessor consegue esconder e controlar. A questão maior aqui é sobre a autenticidade, sobre a diferença entre o que dizem e o que realmente acontece. É sobre a nossa capacidade de enxergar além da propaganda, de questionar narrativas oficiais, de confiar no que os nossos próprios olhos estão vendo. Porque quando você perde essa capacidade, quando você aceita passivamente tudo que tentam te empurrar goela abaixo, você perde também a sua autonomia, o seu senso crítico, a sua dignidade como cidadão, como uma pessoa pensante. E eu não estou aqui pedindo para você acreditar cegamente em mim. Eu estou pedindo para você olhar as imagens. Eu estou pedindo para você comparar os momentos. Eu estou pedindo para você usar o teu próprio julgamento e tirar as tuas próprias conclusões. Porque essa capacidade de observar, questionar e concluir por conta própria é o que nos mantém livres. É o que impede que a nossa mente seja completamente controlada por quem tem acesso aos meios de comunicação. As instituições religiosas estão acordando, os cristãos estão acordando, até o Papa, na sua diplomacia silenciosa, mas reveladora, está mostrando que percebe o que está acontecendo aqui com o Brasil. E é por isso que nós, brasileiros e patriotas, não podemos continuar aceitando as versões prontas. Nós temos que começar a confiar mais no que os nossos próprios olhos nos mostram. É uma escolha minha e sua, mas você escolha logo. Porque a cada dia que passa, fica mais difícil separar a verdade da propaganda da mídia. E olha, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse carão, desse esculacho do Lula ser humilhado e trocado por um cavalo. Comente aqui abaixo, a tua opinião é muito importante para esse canal, tá? Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, nas tuas redes sociais e também grupos e contatos aí do teu celular. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E como eu falei no começo do vídeo, eu quero deixar esse recado somente para pessoas que precisam fazer uma renda extra e pessoas que estejam dispostas a se esforçar e ganhar entre R$ 1.500 a R$ 2.000 ou mais por mês, trabalhando com o celular em casa. Se você é uma dessas pessoas, aponte a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui no cantinho da tela ou clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo, que a nossa equipe vai te dar um passo a passo e te mostrar como você pode trabalhar honestamente com o teu celular na internet e mudar a tua realidade financeira. E para quem não acredita que o mercado digital, que o mundo digital vira e transforma a situação de pessoas, eu quero deixar o depoimento de uma guerreira que mudou de vida depois que ela recebeu as dicas da nossa equipe. Eu quero deixar aqui esse depoimento e já me despeço agradecendo a cada um por terem ficado comigo até aqui e desejando que Deus abençoe poderosamente a tua vida e a tua família em nome do Senhor Jesus. Fica com o depoimento.